Olá, boa noite. Boa noite, Advocacia Catarinense. Estamos aqui para mais um Web ESA. Já Souza para tratar aqui sobre Big Data, né? Hoje, o dia de Big Data, Gabriel está aqui já. Boa noite, Gabriel. Como é que tá? Tudo certo? Tá com um chiadinho. Dessa forma, Thiago, eu testei. Tá se conseguindo me escutar bem? Bem. Agora vem. Tá limpo agora. Tá, show. Se ficar ruim, Thiago, só tu me posicionar que eu pego um outro fone aqui e a gente resolve. Ah, agora tá perfeito. Acho que agora vai tranquilo. Deixa eu tirar aqui a tela aqui atrás. E, bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Agora com o Gabriel já conosco aqui. O Gabriel, que é consultor da Nelway, né? A Nelway, que é uma das grandes empresas de Big Data do país. E primeiro, queria dizer que é uma grande satisfação. O Gabriel foi meu aluno e é lá no Sesusc. E é uma imensa satisfação poder estar aqui conversando com um aluno que em pouco tempo, né, Gabriel, já alcançou aí uma posição notável aí no campo do direito e tecnologia, né? E especialmente no campo do Big Data, aí atuando pela Nelway. Mas, Gabriel, eu queria que falasse um pouquinho sobre o que tu fazes hoje, como foi a tua trajetória aí, desde que tu saiu da faculdade, lá da Faculdade de Direito Sesusc, até chegar na posição que se encontra hoje, qual é a tua atividade hoje dentro da Nelway? Legal, Thiago. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui contigo. Tu sabe da minha admiração por ti, não só como pessoa, mas como profissional. E estou aqui hoje, pessoal, fazendo a minha estreia nessas lives para falar sobre um assunto que eu sou apaixonado, que é sobre a tecnologia, um pouco da minha perspectiva como advogado. Então, como o Thiago falou, a minha trajetória ela não é muito convencional. Eu me formei no Sesusc em Florianópolis, mas desde muito cedo sabia que queria alcançar grandes voos e queria grandes objetivos. Com isso, eu sempre tive muito contato com a Fundação Estudar, que é uma fundação do Jorge Paulo Lemann, que ela tem diversos eventos para preparar grandes jovens que têm grandes objetivos e que querem ser líderes. E numa dessas conferências que eu participei foi a de empreendedorismo e tecnologia. Na ocasião, eu fui muito preparado, tinha uma mira aí, um objetivo de entrar numa grande empresa de tecnologia e conversei bastante lá com o pessoal da ANEL e esse casamento aí tem dado certo até então. Hoje a minha função, então, Thiago, a nomenclatura é o Customer Success. Eu trabalho na parte de Public Sector, ou seja, de governos, e hoje eu cuido, então, de contratos que a ANEL aí tem com governos e faço a gestão desses projetos de Big Data, promovendo aí, enfim, tecnologia nesses órgãos e trazendo sempre um resultado positivo. Perfeito, perfeito. Me conta um pouco sobre o que a Nelway faz, né? A Nelway é uma empresa que trabalha no setor de Big Data, né? Mas nem todo mundo está familiarizado exatamente com o que é, né, o setor de Big Data, o que fazem essas empresas. Né? Muita gente ainda está imaginando que as empresas de Big Data somente fazem análise de dados para fins de marketing, né? E a Nelway é muito mais do que isso. Então, a Nelway, não só a Nelway, né? A Nelway e várias outras empresas do setor estão num patamar de negócios bem mais avançado do que somente a trabalhar com o marketing online, né? Então, o que a Nelway faz, o que essas empresas, né? A Nelway e os seus concorrentes, obviamente, fazem? Assim, Thiago, de uma forma bem objetiva e para explicar aí para o pessoal que não é da área, a Anel ela é uma empresa de Big Data e que ela se especializou em construir bots que simulam o comportamento humano para fazer a coleta de dados públicos. Então, eu construo um bot, eu vou coletar esse dado, por exemplo, de uma fonte como a Receita Federal, como a RAIS, e é uma empresa, então, que tem uma base de dados muito robustas,
com um front-end muito acessível e que tu consegue fazer esse cruzamento de dados teus, internos da tua empresa, com dados públicos de uma maneira muito fácil. A gente pode tratar, Thiago, desse conceito de Big Data. Se tu quiser, eu já posso entrar um pouquinho mais nesse assunto. Se quiser, a gente deixa um pouquinho para depois. Fica a teu critério. Acho que a gente já pode entrar, como o nosso tempo aqui ele é reduzido, né? Infelizmente a gente tem esse espacinho aqui para encaixar tudo que a gente tem para falar, e o Gabriel tem, olha, muita coisa para falar. Ontem a gente fez uma chamada aqui para conversar um pouco sobre o roteiro da apresentação, e só essa chamada já durou mais do que uma hora só do Gabriel aí falando dos casos, etc. Então, né, tem bastante coisa para contar. Então acho que é legal, acho que já vamos entrar de cara aí no conceito de Big Data, e depois eu conversando um pouco como que o mercado de dados utiliza os dados, né? Como é que esses dados eles são utilizados, para que fins eles são utilizados, quais são os modos de tratamento desses dados que geram oportunidades de negócio e, por consequência, necessidade de proteção, né? E já puxando um pouco aqui para o meu lado da LGPD. Então, acho que pode começar, cara. Pode começar direto aí falando do conceito de Big Data, e daí vai emendando já os casos, porque tu tens bastante coisa para falar e o pessoal tá a fim de te ouvir. Legal, Thiago. Acho que esse é o nosso desafio aqui hoje, né? Poder desmistificar um pouquinho esses conceitos que ainda são muito trabalhados de maneira genérica na internet, para quem não trabalha com isso. Então, se fala de Big Data muito próximo de Machine Learning, de Analytics, e no final das contas, a gente não consegue saber o que exatamente cada um desses assuntos, né? Então, como a gente já falou um pouco do trabalho da ANEEL e de onde eu me encaixo nisso, Big Data, uma definição, pessoal, simples, é o processamento e análise de um conjunto de dados muito grandes. Ou seja, eu não consigo processar esses dados utilizando ferramentas convencionais. E aí, dentro dessa estrutura aí, quando a gente pensa numa estrutura de dados de Big Data, é importante entender, e aí eu cito duas formas de dados mais comuns, né? A gente pode ter ali dentro dados estruturados e dados não estruturados. Essa exemplificação, Thiago, é muito importante, porque a gente vê principalmente Startup Weekend e muito advogado com ideia, e a prática e essa teoria, ela traz à prática um senso muito mais de execução. Então, quando a gente fala de dado não estruturado, eu estou falando de, por exemplo, um PDF de uma petição inicial. Então, ele não tem uma estrutura de organização. Por sua vez, Thiago, quando eu falo do dado estruturado, eu gosto de citar muito a parte banco de dados relacional. Imagina que a gente tem uma planilha do Excel e que nessa planilha eu tenho duas colunas. Numa delas, Thiago, eu vou ter o ID de um item, né? Vamos pensar aqui um shampoo. E na outra coluna eu vou ter o valor. Numa outra planilha, eu tenho esse mesmo ID desse item, desse shampoo, e eu tenho a quantidade de shampoo que eu tenho no meu estoque. Como que essas duas planilhas, como que essas duas informações elas vão se encontrar? Pelo fato de, em ambas as planilhas, eu poder ter um ID único que eu posso fazer essa informação. Para o pessoal que usa Excel, eu acho que é o exemplo mais fácil, é o PROC-V. Então, o dado estruturado ele se aplica dessa forma. Quando a gente fala, então, de tecnologia Big Data, é de associar essas diferentes formas de dados em uma grande quantidade. E aí, pessoal, é muito importante entender três premissas aí, né? Que são os 3 Vs: volume, velocidade e variedade. Um dos outros pontos que a gente pensou aqui é de trazer muito casos práticos para o pessoal poder entender de fato como que isso acontece e está acontecendo no seu dia a dia, né, Thiago? Então, imagina que hoje o Google ele não tem como guardar numa planilha de Excel todas as pesquisas que os seus usuários fazem. E para trazer um caso aqui que eu acho bem interessante, porque está na vida de todo mundo, do Netflix. Todo mundo que está assistindo aqui, com certeza conhece, no mínimo conhece, mas também tem acesso e assiste. O Netflix, Thiago, ele tem um número de retenção de clientes de 93%. Quando a gente compara esse número de retenção com o do seu principal concorrente, que é a Amazon Prime, o da Amazon Prime é de 75%. Em 2017, 93% das produções originais do Netflix, elas foram renovadas. Quando a gente faz esse paralelo com a televisão a cabo, que aqui é como se fosse o passado, né? Só 35% dos shows de TV a cabo foram renovados depois da sua primeira temporada.
E aí é a primeira pergunta, né? Mas por que isso? Porque o Netflix, ele usa de Big Data, de Analytics, para tomar essas decisões. Então, trazendo para aquele conceito de Big Data que eu já falei aqui, imagina que o Netflix é uma empresa que coleta muito dado, o dado do que tu acessa, do que tu curte, do que tu deixa de assistir, do que tu clica em curtir, do que tu não assistiu, do que tu não gostou. E a partir disso, ela usa analytics e segmentação, a gente já vai falar sobre isso, para tomar decisões de negócio. Então, essas decisões elas são tomadas com base em modelos estatísticos, mas elas, de fato, elas vêm muito por conta dessa coleta de gigantesca de dados para chegar nessa conclusão. E aí, um outro dado interessante, Thiago, 75% das atividades dos usuários do Netflix, eles vieram baseado em recomendações. Então, um exemplo que aconteceu comigo semana passada, né? Eu acabei assistindo um filme que eu não gostei, chamado 365 Dias. O pessoal que está no chat aí pode comentar se assistiu. Eu não procurei esse filme simplesmente apareceu ali como recomendado e eu assisti. Então, a gente não percebe, o consumidor final ele não percebe, mas ele está o tempo todo sendo direcionado e essa direção, ela é muito por conta de um conceito, e aí outro conceito muito importante, de data points. Toda a informação que o Netflix, aqui no nosso caso, ele coleta de você, ele cria, você vira uma persona para fins de negócio. Então, eu não sou o Gabriel Rodrigues de Souza. Eu sou um homem, 27 anos, que é advogado, que gosta de assistir basquete, que gosta de mercado financeiro. E quando tu cria essa persona, o Netflix ele consegue segmentar e direcionar muito melhor esses conteúdos. E essa informação, pessoal, ela é extremamente granularizada. Então, aí eu até sugiro um desafio aí para o pessoal. Na próxima vez que vocês entrarem no Netflix, que vocês forem assistir uma série, um filme ou um documentário, tentem imaginar para qual perfil aquele filme foi feito. E quando vocês pararem para fazer essa análise, vocês vão perceber que a informação é granularizada. Então eu consigo, Thiago, chegar num ponto de dizer assim, olha, esse filme foi feito para um cara que gosta de filme policial dos anos 70 e aí incrível, né? Ele chega a direcionar até a estação do ano. Então, na estação da primavera, em algum momento no filme vai aparecer um extraterrestre. Então, a informação ela é muito mais direcionada. E ponto dos meus estudos que eu acho mais interessante, Thiago, é a gente realmente descrever que aqui eu não tenho um processo de criatividade, de brainstorm, de vamos pensar em qual série vai ser o melhor. É um processo intrinsecamente de análise de dados. Então, assim, o Netflix ele chega para um roteirista e ele basicamente diz, é isso, escreve sobre um filme de um policial, diz aquilo, e aí é mais sobre isso, né? E um pouco mais de exemplo, então, Thiago. O Orange is the New Black, que é uma série do Netflix, o Netflix ele já tinha tanta certeza que essa série ia fazer sucesso que eles já tinham fechado até outras temporadas. Por quê? Porque antes eles tinham lançado um filme chamado Weeds, que tinha um tema extremamente semelhante e que tinha performado muito bem em termos de número de visualização e de engajamento com o consumidor. Então, novamente, pessoal, é análise de dados para direcionamento e assertividade. Um outro exemplo, Thiago, que eu gosto muito é do seriado da série House of Cards. O House of Cards, para quem não conhece, é uma série do Netflix. E nessa série, o Netflix ele fez 10 trailers completamente diferentes. Então, assim, imagina, eu vou lançar uma série, eu fiz 10 trailers completamente diferentes que vão ser direcionados para perfis, então, para personas diferentes. Se você é uma mulher que assiste filmes e documentários sobre feminismo, o trailer da série, Thiago, ele não vai ser sobre o personagem principal, que é o Frank Underwood. Ele vai ser sobre a mulher dele. Isso justamente para gerar esse engajamento e gerar aquele interesse. E aí, o que é mais importante para resumir, então, esse case do Netflix? A gente está falando aqui de uma empresa que faz uma grande coleta de dados, uma gigantesca coleta de dados, e que utiliza modelos estatísticos para retirar informação irrelevante. O que não é relevante aqui não interessa. E isso é um ponto que a gente debate muito, né, Thiago? Daquela comparação entre dados e petróleo. Mas, de fato, se a gente entrar realmente no mérito, o que não é relevante não interessa. Se o pessoal tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade aí para perguntar.
Um outro case... Pode falar, Thiago, desculpa. Não, antes de passar para o próximo, é interessante que a gente mencione e bata nessa tecla que tudo isso que tu estás comentando são dados pessoais. As pessoas às vezes não têm essa noção de que o comportamento delas gera dados e esses dados têm uma utilidade bastante grande em diversos setores. E nem percebem que isso está acontecendo. A própria indústria do cinema, aí, o Netflix entra nisso, mas é algo que já acontece, inclusive há algum tempo, busca definir padrões de storyteller, padrões de atores, de escolha de atores, padrões de paleta de cores. Paleta de cores, já viu essa? Os caras definem paleta de cores para o filme, né, que vai na composição da fotografia, etc., baseado em análise de dados, né, baseado naquilo que é mais interessante, aquilo que pega mais. Né? A mesma coisa acontece com música, né? Tem alguns gurus da música que são o exemplo disso. Os caras conseguem identificar padrões na música pop, principalmente, que fazem com que essa música, eles tenham uma probabilidade de que essa música vai pegar muito mais. Tanto que existe, se você começa a observar as músicas que fizeram mais sucesso nos últimos anos, você começa a observar que várias delas, elas gravitam na mesma nota. O próprio vocal, né? Eu puxo do meu lado vocalista, né? O próprio vocal, o espaço de notas que se usa para os vocalistas, né, de música pop, dessa música que vende, né, do mainstream, é sempre o mesmo. Né? Você tem ali um campo, né, que você não passa nem para cima nem para baixo, eles ficam ali por quê? Porque já se descobriu, por meio de análise de dados, que esse campo é mais... as pessoas sentem mais é mais agradável o ouvido das pessoas, né? Então, análise de dados funcionando aí no dia a dia e a gente não está nem percebendo. Às vezes o cara está cantando uma música ali e não sabe que o processo de criação daquela música não foi um processo criativo simplesmente do cara lá no sábado, que ele vai dizer na entrevista lá pro Jô Soares, né? Eu me inspiro, né, no sábado lá, olhando pro mar, não sei o que. Às vezes tem muito mais do técnica, né, fora da técnica musical empregado nesse processo. Não, perfeito, Thiago. Eu acho que um paralelo e uma análise boa para se fazer nesse momento é entender que isso é o que o mercado já está fazendo. Perceba, gente, a gente não está falando aqui de futuro, a gente está falando aqui de presente. E eu trouxe também esse caso porque eu sabia que a gente ia conversar e eu sei que gosta de música, o case do Despacito, que foi uma música basicamente construída sobre análise de dados para fazer dar certo. Mas antes disso, Thiago, eu queria falar um pouquinho sobre um case que foi citado no evento do ano passado da Neoway, do Data Driven Business. No ano passado, a gente trouxe uma referência aí da Microsoft, um dos diretores, para falar sobre Big Data, para falar sobre Analytics. E na ocasião, Thiago, ele citou o case da Amazon. Acho que, para quem não conhece, a Amazon hoje já se tornou uma das maiores empresas de logísticas, então não só um marketplace, mas um sistema de logística muito complexo e robusto, e de como a Amazon utiliza Big Data para poder chegar mais rápido no seu cliente, para poder, enfim, ter uma margem maior. E aí, Thiago, ele falou sobre os algoritmos de recomendação do Amazon Prime. Então, a gente falou sobre os algoritmos de recomendação do Netflix e agora sobre a perspectiva do Amazon Prime. E ele citou que, na época, esse algoritmo ele tinha uma assertividade de cerca de 20% a 30%. E aí ele questionou o seguinte: se essa assertividade ela chegasse a 70%, 80%, será que não valeria a pena, olhem isso, pessoal, será que não valeria a pena para a Amazon enviar o produto para a casa do consumidor antes de ele solicitar? E se ele não quisesse, ele devolveria sem custo nenhum. E aí, Thiago, ele fez uma pausa, obviamente, né? Foi um momento de silêncio. E eu fui uma das pessoas e falei, cara, esse cara tá maluco. E aí ele passa o slide e mostra uma patente que a Amazon tem registrado desde 2014 sob o nome de Anticipatory Shipping. E aí, o que vale destrinchar um pouquinho essa patente? Aqui eu não estou falando, pessoal, que a Amazon vai simplesmente, do dia para a noite, enviar produto para casa de todo mundo e esperar que as pessoas consumam. A ideia aqui é muito maior. É utilizar um sistema de análise, Thiago, e aí até georreferenciada,
Então, eu vou pegar o norte da ilha de Florianópolis, entender quais são as pessoas, quais clientes que eu tenho ali e qual a probabilidade, por exemplo, delas comprarem mais um iPhone do que comprarem um kit de maquiagem. E aí, quando eu tenho esse número, Thiago, eu já envio para o meu centro de distribuição antes desse cliente pedir. E quando esse cliente pede, eu consigo entregar esse produto num tempo recorde, que nenhuma outra empresa consegue. E aí o ROI, né, o retorno do investimento, está justamente aí. O consumidor que recebe isso, ele fica surpreso, o cara fica feliz da vida. Até tem um colega, Thiago, que entrou agora na live, não sei se ele está aí, que a gente falava muito sobre tecnologia, a gente estava em Lake Tahoe, que é uma montanha entre a Califórnia e Nevada, lá nos Estados Unidos, e estava nevando muito, muito. E aí a gente fez esse teste. Então ele queria comprar um produto, ele comprou esse produto e assim, até foi engraçado porque assim, o cara chegou na neve, Thiago, e entregou dentro de um dia o que ele tinha acabado de pedir. Então, como é que... E aí a gente vê isso acontecendo e pensa, por que isso acontece, né? Qual é o diferencial que essa empresa tem? Então é isso, é o que a gente está falando de análise de dados, de Big Data. Tem algumas perguntas ali, Thiago, eu não consegui enxergar. Se tu quiser, eu posso responder depois, a gente já pode falar agora. Cara, vamos ver. Aqui, como as perguntas elas vão subindo aqui no Instagram, o Instagram é muito bom para essa ferramenta das perguntas. Então, se quiseres já emendar, como está falando de padrão de comportamento, a pergunta aqui do Gabriel é sobre padrão de comportamento, acho que já podes comentar sobre ela. Além disso, dizer que eu sou uma vítima do algoritmo da Amazon. Que esses dias eu estava olhando, inclusive, meu histórico de compras na Amazon e no Mercado Livre, né? E quando a Amazon veio com o Amazon Prime e tal, aí eu penso que meu padrão de compras Mercado Livre, meu número de compras Mercado Livre caiu e o número de compras da Amazon aumentou, porque a Amazon, de fato, entrega muito rápido. E hoje é aquela coisa assim, ó, se eu tenho Americanas e Amazon, né, mesmo preço, eu vou comprar onde? Eu vou comprar na Amazon, né, tem o Prime lá, que tem o frete já que já está antecipadamente pago, e eu sei que vai chegar em um dia, 2 dias, no meio da pandemia está chegando em 2 dias, né? Então, de fato, é algo convincente, né? Não, eu tô de acordo, Thiago, assim, eu acho que a questão ética e legal, claro, cabe aqui um debate gigantesco, mas eu hoje me coloco do lado do consumidor, então eu utilizo dessa segmentação, desse direcionamento para o meu consumo e para a minha melhora aí nesse processo de compra. Eu acho que aqui, Thiago, dá para a gente fazer o primeiro, a provocação aí, principalmente para o mundo jurídico, é o que a gente está se propondo a falar aqui nessa live. Imagina hoje, que enfim, a gente então falou muito de Big Data e desse processo de segmentação e de indicação, mas imagina hoje que você não consegue olhar para sua base de cliente e entender um perfil específico. É muito difícil escutar isso hoje em debate de advogado, né, Thiago? Então a gente esquece que às vezes os dados que a gente tem dentro de casa eles são extremamente relevantes e que poderiam, por exemplo, ser utilizados para fazer um processo que a gente chama muito no mercado, por exemplo, de cross-sell. Então, é o seguinte, por que eu não estou olhando para esse meu perfil de cliente que eu tenho e entender que, às vezes, um produto ou serviço que eu tenho dentro do meu portfólio, ele pode ser ofertado para um cliente meu que está comprando outra coisa. Então, mais do que antes sair por aí e comprar dados e pensar nisso, é muito importante entender o tipo de dado que hoje tu coleta e o que tu tem dentro de casa. E aí, óbvio, né, Thiago, a gente, quando fala da advocacia aqui, tem o total respeito ao Estatuto do OAB, mas imagina que eu tenho um escritório que trabalha essencialmente com contencioso e eu quero migrar essa atuação para uma atuação mais consultiva, especializada aí em asset management, em gestão de ativos. Que tipo de informação hoje vocês já possuem e não usam que podem fazer com que vocês priorizem o cliente A frente ao cliente B? E aí, Thiago, a resposta bem comum, tá? E não só de escritório de advocacia, de banco, de governo, de seguradora, é sempre responder da seguinte forma: Gabriel, a minha ideia aqui é priorizar todo mundo. Só que a primeira grande lição, Thiago, da gente que trabalha com dados é uma parte bem simples, mas que é fundamental, que é o processo de segmentação. Quando tu consegue fazer essa segmentação, você consegue dar muito mais assertividade, não só para suas ações de marketing,
de vendas, mas também para as ações de compliance e risco. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esses cases, mas eu queria já colocar essa palavra aí para todo mundo, porque a gente do mercado de tecnologia é o beabá. Falo o dia todo em segmentação, mas eu percebo como o mercado e até os nossos clientes, tá, Thiago, quando nos contratam, às vezes não enxergam que esse processo simples de segmentar, então a gente falou de persona, de perfil, ele pode ter um papel muito, muito importante dentro da tua estrutura, do teu modelo de negócio. E aí, citando até outro exemplo, então, vamos pensar aqui na precificação de honorários, que é um tema muito debatido, né, Thiago? Eu cresci escutando de palestra isso da faculdade até depois no mundo profissional. Mas tem alguns conceitos simples que podem também ser adotados para que essa análise de dados ela consiga te fornecer informações importantes. Então, qual é hoje o teu Customer Lifetime Value? Que é assim, qual o tempo esse cliente permanece contigo? Por qual canal esse cliente chegou até você? Quanto você gastou para adquirir aquele cliente, mesmo que indiretamente? E quanto do custo fixo que hoje a tua operação possui, que isso precisa ser repassado na tua precificação? Então, todas essas respostas, elas vão ser respondidas com dados. E aí que está o detalhe, Thiago. Na grande maioria das vezes, esses dados eles já estão dentro de casa. Pessoal aí mandando pergunta. Ainda referente à questão da utilização dos padrões e a questão do comportamento, uma coisa que eu gosto de lembrar sempre é que a utilização de dados para a formação de perfis, tá, da persona, do cliente, ela não é feita simplesmente num caminho que a gente pode dizer um caminho negativo ou nocivo para o consumidor. Né? Na medida em que você consegue definir padrões de interesse, você também pode direcionar o próprio consumo, né? No sentido de que as pessoas vão receber ofertas daquilo que elas desejam, aquilo que elas precisam, né? E não esse bombardeamento de itens que muitas vezes leva as pessoas a comprar itens que elas de fato não precisam. Então, assim, claro que cabe ao detentor da ferramenta utilizar ela de uma forma ou de outra, mas ela não é uma ferramenta nociva em si, né? É isso que é importante a gente mencionar. É uma ferramenta fantástica, né? Não só do ponto de vista da gestão de negócios, mas do ponto de vista da medicina, por exemplo, também. Né? Você conseguir compilar dados e trabalhar dados dentro de um setor de diagnóstico, por exemplo, é fantástico. Né? Veio o House, por exemplo. O que o House faz? Né? O House fica coletando dados, né? E aí eles ficam fazendo ali o brainstorm, eles ficam ali cruzando os dados até chegar numa conclusão. Na medicina, a medicina se pauta muito por isso, né? Nesse setor de diagnósticos. Se você consegue acelerar esse processo através de coleta de dados, análise de dados, às vezes até antevendo uma doença que a pessoa pode ter, o que já acontece, né? Análise de DNA, etc. Você tem uma ferramenta fantástica na sua mão, né? Exato, Thiago. Eu acho que a palavra efetividade, Thiago. É uma coisa que eu, pessoalmente, me tocava muito quando realmente advogava, né? De que forma a gente pode atribuir mais efetividade aqui? Então, é importante essa desmistificação, porque a gente consegue entender a fundo que, assim, eu não preciso estar aqui pensando em criar uma inteligência artificial que vai fazer as peças mais complexas para mim como advogado. Mas sim entender que, pô, eu tenho uma quantidade de dados que podem ser utilizados e muito para o meu negócio. Eu posso tomar decisões que sejam mais assertivas. O meu processo de construção, tanto de uma marca, mas também de custo, ele pode ser mais assertivo. E aí é um assunto que, assim, tu só realmente consegue ver na prática, né, Thiago? E um outro case que eu quero trazer aqui para o pessoal, eu gosto bastante desse exemplo, pessoal, da prática, porque a gente realmente consegue tornar tudo mais simples. Esse case que eu vou trazer para vocês é um case do Starbucks, de como o Starbucks, para quem não conhece a marca de café, ele conseguiu aumentar a fidelidade dos seus clientes e também aumentar a base de clientes. Então, imagina o seguinte, tá, Thiago? Eu vou te fazer essa pergunta e tu vai ter que tomar essa decisão somente com base nos dados que eu te passar. Então, eu tenho 3 perfis de clientes diferentes. A gente falou muito da segmentação, então vamos colocar ela em prática agora. Eu tenho um cliente A que compra uma vez por mês R$ 25,
o cliente B, que compra 3 vezes por mês, um equivalente a R$ 35, e o cliente C, que compra toda semana R$ 10. Então, o pessoal que está aí assistindo pode colocar no chat. A pergunta é, se você fosse escolher um desses clientes para dar um desconto, qual você escolheria? Deixa eu repetir, então. Eu tenho um cliente A, que compra uma vez por mês R$ 25. Eu tenho um cliente B, que compra 3 vezes por mês, num total de R$ 35. E o cliente C, que compra toda semana R$ 10. O que tu me responderia, Thiago? Olha, eu tenderia a dar o desconto pro primeiro vir gastar R$ 25 toda vez que ele aumentar o número de vezes que ele gasta os R$ 25. Boa, Thiago. Legal que o pessoal ali falou a resposta que eu também tive quando analisei esse case, que era C. Só que, na verdade, Thiago, tu acertou. O Starbucks, ele, quando foi fazer esse processo de desconto, ele utilizou o cliente A. Por quê? Porque o desconto para o Starbucks, ele serviu como um processo de alterar um comportamento. Ou seja, eu tenho um cliente que gasta aqui R$ 25 por mês, que não é um cliente que é fidelizado, então eu não sei se ele compra mais café por semana, não sei quantos. Claro, né, gente, tem muito mais dados, mas a base é isso. Que ele não é um cliente fidelizado e que ele tem um potencial de retorno muito grande. Então, foi esses dois, e aí, com certeza, com a análise de dados, esses dois princípios principais de desconto para alterar um comportamento de um cliente que não é fidelizado para ele ser fidelizado e o potencial de alcançar um maior retorno sobre o investimento. Ou seja, se esse cara gasta R$ 25, o que impede ele de gastar R$ 25 toda semana? Então, novamente, claro, tem um monte de dados aí que a gente pode tratar, mas esse case eu acho que é bem interessante, porque ele aconteceu, ele é real, o Starbucks utilizou isso e já dá para entender um pouquinho mais como utilizar dados para tomar decisões. E aí, Thiago, eu aproveito o gancho que tu levantou antes, que eu achei muito legal, que tu já falou da música, né? Eu te conheço, sei que tu canta muito, tem banda, sou fã, e aí eu falei para ti que ia trazer um case sobre isso. O Despacito, para quem não conhece, é uma música do Luiz Fonsi, que é um cantor colombiano, se eu não me engano. É uma música que tem mais de 6,8 bilhões de visualizações no YouTube. É a primeira música em espanhol que alcançou o top 1 da Billboard em quase 20 anos. E fez isso, e após 204 dias só de lançamento, ela já tinha se tornado o vídeo mais visto no YouTube. E aí a pergunta é, pô, Gabriel, isso é sorte? É uma coisa que aconteceu por uma série de motivos? Foi algo extremamente direcionado e tu, Thiago, já adiantou um pouco isso, né? Então, quando a gente pega esse case do Despacito, ela é uma música feita com base propriamente em análise de dados para chegar numa música que tivesse um efeito viral. Então, alguns dos pontos que foram utilizados, eles utilizaram uma progressão de acorde, de 4 acordes, que é muito comum em música pop. Eles alteraram essa ordem e eles utilizavam, Thiago, uma série de sons que já eram de músicas de sucesso, tanto músicas latinas quanto músicas pop. Então, nessa análise de case, eles demonstram cada som. E aí tem um som de um sininho lá no fundo que o cara que está escutando, tu nem percebe. Só que o que isso acontece? Ele transforma essa experiência, ele dá um senso de familiaridade. Ou seja, aquela música não parece algo extremamente diferente. E aí isso fez com que a música se tornasse esse fenômeno. Então, tu comentou muito bem ali os casos de questão de paleta de cor, né, Thiago? Eu acho interessante trazer esses temas para o pessoal ver o quanto Big Data e o quanto a análise de dados ela está presente no teu dia a dia. Ah, é sensacional, cara. É sensacional. Quando você começa a enxergar essas coisas, é mais ou menos como tinha era comum, né, antes ter uns testes que o cara te mostrava uma figura assim, preto e branco e tal. E aí na hora tu não conseguia ver, o cara perguntava, o que tá aparecendo nessa figura aí? Tu olhava, não sabia o que era. É algo que tem uma tartaruga nessa figura. A hora que tu via a tartaruga, tu começava a enxergar a tartaruga o tempo todo. Não via mais aquela figura disforme. Né? E a questão da análise, das análises de comportamento e como isso impacta é mais ou menos isso. Daqui a pouco o pessoal que está assistindo aqui vai começar a procurar o padrão, isso aqui foi feito desse jeito, porque de fato isso é utilizado.
há muito tempo, né, com mais ou menos ferramentas, né, de forma mais ou menos eficiente, né, isso não é algo novo, né, o que se Sim, traz aqui é importante que a gente compreenda é que estão surgindo com cada vez mais a precisão, ferramentas de análise de dados, métodos de análise de dados, só que em cima de algo que já era feito há muito tempo. Né? Se a gente for olhar para o humor, por exemplo, e a gente falasse de familiaridade, pode perceber que existe todo um ramo do humor, principalmente o pessoal que faz stand-up, que faz comédia de similaridade. Né? Comédia legal. falando de Sim. situações da vida. Por quê? Porque isso gera familiaridade e aí você lembra de um fato que aconteceu com você e aí isso te leva a estar envolvido ali naquela história que a pessoa está contando. O Whindersson Nunes é um cara que faz isso perfeitamente, cara. Um cara que ele estudou comédia, né, vendo o Chico Anísio, etc, etc, né? Então ele estudou muito e foi percebendo que há uma linha aí, né? Então, provavelmente ele não utilizou uma ferramenta de análise de dados mais avançada, mas o que ele fez foi analisar dados e comportamentos. Né? Então, isso é algo que faz parte da nossa vida há muito tempo. E aí, tu comentasse comigo, não sei se tu vai comentar ainda a questão lá do supermercado. Supermercado, farmácia. Cara, supermercado e farmácia, a pessoa acha que as coisas estão ali dispostas de um jeito aleatório, né? E na verdade é muito longe disso, né? Eu digo assim, eu tenho um problema com farmácia, cara. Porque farmácia, eu entro na farmácia, eu quero comprar as coisas, porque é tudo colorido, cara. Já viu que farmácia é tudo colorido? Parece que tu entra na farmácia, parece que tu entra numa loja de doce, né? Porque é tudo colorido, é vermelho, é laranja, é um azul, não sei o que e tal. Isso chama atenção, né? E farmácia é um ambiente onde tu vai na farmácia para comprar coisa para te curar de alguma coisa, né? Não é uma good vibe, né? Sim. Só que eles transformam aquilo, né? E toda disposição ali tem um por trás, né? Tem alguém pensando, analisando dados para chegar naquelas conclusões ali. Não, perfeito, Thiago. Esse caso do supermercado, a gente conversou ontem, eu até não pensei em trazer, porque já ia tratar de outras coisas, mas só para trazer um pouco disso para o pessoal. Do que a gente está falando aqui, pessoal? Teve, há muito tempo atrás, alguns cientistas de dados, um pessoal mais técnico, que recebeu essa demanda aí de uma grande rede de supermercado americana, para entender qual seria o melhor lugar e em quais fileiras, que ele poderia colocar um produto. E aí foram feitas diversas análises, mas a que deu certo e a que hoje é que todos os supermercados seguem, é uma análise que foi feita com base em utilização de óculos com câmeras, ou seja, essa pessoa ela entrava no supermercado e aí eles captavam o local em que essa pessoa estava, para onde ela olhava, e aí, ó, juntaram tudo isso, a gente falou ali de conceito de Big Data, juntaram toda essa grande quantidade de dados e tentaram entender quais eram os padrões que essas pessoas tinham. E aí se chegou a uma conclusão de que a melhor altura e o melhor local para um produto estar dentro do supermercado é na primeira fileira à direita, numa altura média de 1,55 do chão. Por quê? Porque, e aí a pesquisa ela demonstra em dados que a média de altura das pessoas que estavam indo nesse supermercado ela era de 1,70 m, e a distância do chão até a linha dos olhos, ela mais ou menos chegava em 1,55, 1,60, e essa era a distância que a pessoa conseguia olhar o produto. Então, ela não olhava primeiro para cima ou para baixo, ela olhava reto e sempre num caminho que não tinha um padrão, mas a grande maioria começava pela direita. Então, é mais um exemplo aí de como utilizar dados para ter informações melhores. Enfim, isso dá um resultado gigantesco, né? E agora o pessoal vai começar a lembrar. Eu estou tentando lembrar aqui do supermercado, eu acho que eu sempre vou para a direita, sempre vou para a direita também. E para voltar da paleta de cor, o pessoal depois quiser dar uma pesquisada, azul e laranja é paleta de cores utilizada em vários filmes em Hollywood, né? É uma paleta de cores muito famosa, né? Então, as coisas não são à toa, né? Coisas não são à toa. A gente tá sempre tentando entender o que gera, né, essas maiores afinidades. Mas, Gabriel, cases, cara, tá contigo. Legal, legal. Então, Thiago, vamos dar uma condensada aqui, uma resumida, porque
o pessoal aí falou muita coisa interessante, o João também colocou que o Itaú, com certeza, o Itaú é um dos nossos clientes, né? Mas eu não vou aqui falar. O Matheus disse que entra pelas bebidas, agora percebe onde é que estão as bebidas, geralmente, se elas não estão do lado direito. Mas sabe que isso foi levado em consideração, né, Thiago? Porque grande parte das pessoas entravam só para comprar bebida, e aí o Matheus, que é de Florianópolis, ele sabe, vamos usar como exemplo ali o Big do Iguatemi. A bebida, ela tá lá no fundo, lá escondida. Por quê? Porque se esse cara ele vai comprar só uma cerveja, eu vou fazer esse cara passar pela fruta, por um monte de coisa. E aí, o caso aqui que falaram aqui também muito interessante, das fraldas, então de colocar produtos que sejam semelhantes. Isso tudo, acho que o ponto aqui, né, pessoal, é dizer que isso não está ali por acaso. Existe uma análise robusta, existe um estudo por trás, e aí é um pouco do que a gente falou aqui, né, Thiago? Então, a gente falou sobre Big Data, um pouco dos conceitos, essa capacidade de gerar e de entender grande quantidade de dados. A gente falou um pouco sobre a importância de olhar para dentro de casa. Então, muitas vezes, e aí principalmente advogado ou o pessoal do mercado privado, não está olhando para dentro de casa para ver o que eles têm de dados que podem ser utilizados para melhorar nas decisões. E a gente também falou de utilizar esses dados para fazer previsões e o passo acima que é não só fazer previsões, mas tomar decisões de negócio com base nesses dados. Então, Thiago, a gente falou bastante dessa pegada de sales e marketing, de vendas. Vamos trazer um pouquinho para o compliance, então. E aí, enfim, sinta-se à vontade novamente, pessoal, para fazer pergunta. A gente está de olho aqui e vai responder. Tu citou farmácia, né, Thiago? E plano de saúde também. Tem cases muito elaborados. O que eu resolvi trazer aqui um pouquinho de banco e principalmente quando a gente fala de análise de crédito. Então, em pensar em compliance na prática, a gente pode dividir aí em duas metodologias. A gente vai falar daquela análise de mesa, que é uma análise granular, ou uma análise automatizada, uma análise em lote. Imaginem o seguinte, gente. Vocês são um analista, trabalham no banco e são responsáveis por liberar ou não uma linha de crédito para determinada pessoa. E aí eu chego para conversar com vocês, e aí eu vou passar minhas informações, meu CPF. Como que acontece se esse banco, se essa empresa, se essa cooperativa, ela não trabalha com Big Data ou ela não trabalha com esse tipo de análise? Esse analista ele vai literalmente pegar esse CPF, pegar essas informações e o cara vai, Thiago, começar a pesquisar em tudo quanto é site. O cara, assim, é uma mineração, mas não no sentido da palavra da tecnologia, mas uma mineração realmente para assim, tentar buscar uma agulha num palheiro. E aí, pessoal, quando a gente traz para essa tecnologia de Big Data, olha como é a diferença, e aí eu cito até um pouco dos cases que a empresa que eu trabalho traz. Se a gente falar de que esse analista ele vai estar ali sentado na mesa, ele vai ter uma API à disposição, e aí com parênteses aqui para explicar um pouquinho o que é a API. A API é basicamente um código que ela serve como meio campo, ela tem como objetivo aí conectar aquele front-end com o banco de dados, com o sistema. Então imagina aqui que funciona como um garçom. E aí um exemplo interessante, pessoal, é os correios. Quando tu entra no correio, Thiago, tu bota o teu CEP, nos correios, aperta Enter, vem numa plataforma, essa pesquisa ela vai ser feita e retorna com esse output. Então, lembra que eu falei do garçom? A API, ela literalmente que eu coloquei. Eu botei ali o CPF como input, eu estou indo na base de dados buscar o que é a informação que eu tenho sobre esse CPF e eu vou retornar com esse output, que os outputs aí que eu tenho interesse. Então, imagina nesse caso, Thiago, que eu passei o meu CPF, esse analista ele vai jogar esse CPF, bate na base de dados, volta com uma informação que eu tenho um processo em uma condenação por trabalho escravo. Então, imagina, eu demorei segundos para tomar uma decisão, que aí, de fato, agora de não permitir que esse cliente saia dali com uma linha de crédito, para um cara que estava, enfim, que estava sendo condenado por trabalho escravo. E o Fabrício aí que aplaudiu é um dos meus grandes professores, aí, por isso que eu até tremi na base agora quando estava falando, uma referência. Então, Thiago, a Mel também está aí, não tinha visto. Legal. Então, quando a gente fala dessa diferença, e aí eu faço aqui um pouquinho já a propaganda para a empresa que eu trabalho, a gente não está só falando de eficiência, mas de velocidade. Então, num cenário, Thiago, tu tem ali um advogado que está pesquisando insanamente
em Google, em todos os lugares para tentar achar informação. E, por outro lado, quando tu tem uma base de dados que é populada com uma série de informações que são públicas, aqui a gente está falando de informações realmente corretas, e que faz essa captura, tu consegue trazer essa informação que ela é de extrema relevância de uma forma muito rápida. Deu para entender, Thiago, essa parte? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Uma coisa que eu tenho comentado e eu acho interessante a gente discutir no que diz respeito à proteção de dados, à privacidade, à Big Data, principalmente no cruzamento entre Big Data e proteção de dados, a importância de olhar para o tratamento, né? De olhar para o tratamento e como que esse tratamento é realizado e para que finalidades esse tratamento é realizado. E aí tu mencionasse na questão, os dados públicos, etc. Volto a dizer, o que a ANEEL e várias outras empresas estão fazendo, basicamente, é desenvolver análise de dados, desenvolver ferramentas de análise de dados, e aí para usos que podem ser positivos ou negativos. Então, uma coisa que quem trabalha com LGPD, quem trabalha com proteção de dados, segurança da informação, precisa se atentar é justamente o uso desses dados. Né? É o tratamento, a maneira como esse tratamento vai ser feito, a dimensão desse tratamento. E não tanto como a legislação dá prioridade ao dado em si. Hoje as pessoas se preocupam muito, meu CPF, eu vou colocar meu CPF vai vazar. Só que muitas vezes a empresa está pouco interessada no teu CPF. Né? Talvez a maioria das vezes ela está pouco interessada no teu CPF ele já está aí, por aí. Né? E tu vais fornecer o CPF de maneira tranquila, tu vai fazer uma compra, qualquer compra hoje, tu vai fornecer teu CPF e pronto, tu quer comprar, tu vai fornecer. Aí ela está interessada em outros tipos de dados. E o que te importa é saber o que ela vai fazer com esses dados, como que ela vai fazer com esses dados. Então, para você, consumidor, é importante e para os players do mercado também é importante. Né? Se eu vou ser um consumidor da análise de dados, eu quero justamente que esses dados sejam tratados da maneira mais eficiente e também da maneira mais rápida. Né? Claro, unindo as duas coisas, eu preciso de um resultado de qualidade que seja o mais rápido possível. Essa é uma das grandes vantagens do tratamento, que pode ser utilizado em favor de empresas e de pessoas e pode ser utilizado contra também, né? Sim, perfeito, Thiago, perfeito. Claro, aqui quando eu cito a ANEEL, eu estou falando de uma empresa que tem uma robustez tecnológica muito grande, são diversos processos, e aí isso cabe uma toque só para isso, né, com pessoas que já estão lá desde o começo, mas acho que o ponto de eu trazer alguns desses cases, Thiago, é realmente para desmistificar para o advogado o quanto muitas dessas informações estão acessíveis e o quanto é importante a gente se preparar para o que não é mais o futuro, é o presente, que é realmente saber como analisar dados e ter profundidade. Então, um outro ponto, Thiago, e aí eu volto à minha época de advogado, da gente ter aquela dificuldade gigantesca de, por exemplo, poder identificar grupos econômicos. Então, putz, eu tenho uma empresa que me deve, eu sei que esse cara está ali, eu sei que esse cara está escondendo tudo em nome de outras pessoas, e aí quando tu se vê naquela posição e com prazo, por exemplo, judicial batendo na porta, é um desespero para te ter que correr atrás desse tipo de coisa. E aí, quando tu começa, Thiago, a entender um pouco mais de tudo isso que a gente falou, com um pouco mais de profundidade, tu começa a ter mais ideias. Então, um dos cases, e aí legal de citar, putz, eu vou utilizar a RAIS, que é a base de dados pública de funcionários de uma empresa, para eu tentar identificar, por exemplo, se essa empresa, ela tirou todos os funcionários e repassou para outra. Portanto, eu não tenho uma conexão entre as duas, não tem sócios em comum, elas não são do mesmo KNAI, elas não têm o mesmo ramo de atividade, só que eu tenho uma movimentação que para aquele momento e aí no processo, ela caracteriza ali um indício de fraude e que pode me ajudar muito. Então, como a gente falou, né, Thiago, os cases vão de paleta de cor até grupos econômicos, mas eu acho que é importante para a gente já se encaminhar para o final aqui, a gente realmente buscar entender o que a gente pode fazer para não ficar para trás.
E aí, Thiago, a gente ainda tem 9 minutos, mas eu gostaria de encerrar. Eu gosto de encerrar com frase de impacto, né, Thiago? Eu gosto disso. E aí tem uma frase muito interessante, cara, de um palestrante, de um americano, um escritor, chamado Stuart Brand, que ele fala: quando uma nova tecnologia passa por você, se você não faz parte do rolo compressor, você faz parte da estrada. Então, eu confesso que essa minha movimentação do direito para a tecnologia, ela foi muito pensando nisso. Hoje, quando a gente fala desses conceitos que eu tratei aqui, são conceitos que não são novidade. Se vocês saírem aqui e pesquisar no YouTube Big Data, tem vídeo de 7 anos atrás. Só que a área ainda, e aí, enfim, por diversos fatores, ainda tem uma burocracia muito grande, ela é sedenta por inovação. Então, basta olhar para o lado, basta procurar e pesquisar. Eu acho que o detalhe aqui é trazer profundidade, e aqui a gente falou muito de análise de dados, que é uma coisa que eu tenho amado estudar e pesquisar mais sobre. Acho que tem como ser a resposta para muitos dos nossos problemas aí no futuro, Thiago. Tá, perfeito, Gabriel. Bom, falta... Eu fiz uma besteira aqui na minha organização, na frente aqui, meu computador ele ficou atrás do celular, e aí eu tô com dificuldade de olhar o horário. Quantos minutos temos aí? 7h53. 7 minutos. 7 deve ter um pouquinho mais, que a gente começou uns 2 minutos ali. Então, acho que vou abordar dois tópicos. O pessoal está pedindo aí no chat, que eu queria que falasse um pouco aí sobre o teu dia a dia, o que tu fazes, né? Qual é o teu papel dentro da empresa. E comentar, e bater um pouquinho nessa tecla de novo do jurídico, né? Então, tô falando ali sobre a questão de você identificar os grupos econômicos, né? Isso pode ser uma ferramenta interessantíssima na mão do Ministério Público do Trabalho, né? Isso pode ser uma ferramenta importantíssima em processo de investigação, né? A própria Polícia Federal já utiliza algumas ferramentas desse tipo. E pode ser no escritório de advocacia, por exemplo, e aí pensando num caso, dentre vários outros possíveis, em processo de direito de família, né? Por quê? Há uma dificuldade muito grande em processo de direito de família, especialmente em divórcios litigiosos, de você identificar patrimônio, identificar também essas movimentações de patrimônio que tentam mascarar, né, o patrimônio de um dos cônjuges que está separando. Né? É um trabalho que hoje a gente faz, meio um trabalho de detetive, né? de ir saindo, catando. Só que muitas dessas informações são informações que são públicas, ou até algumas que deveriam ser mais públicas do que de fato são. Né? Se a gente for imaginar por que existe um cartório, né? O cartório existe justamente para que essas movimentações imobiliárias sejam públicas, né? Elas estejam disponíveis ao público para que haja uma conferência, não só do cartório, mas do público. Se você tiver acesso a esses dados, você torna esse processo de esconder patrimônio mais difícil e tem uma chance de tornar essa prática menos comum, que hoje é absurdamente comum ainda, né, por incrível que pareça, né, e aí a gente tem que puxar da alfinetada aí nos homens, porque geralmente é o homem que faz isso, né? Vai fazendo engenharia patrimonial, escondendo o patrimônio. Isso é extremamente comum e é extremamente nocivo, né? E a análise de dados pode ser uma ferramenta no sentido de você conseguir ter meios de ir atrás desses dados, identificar desse patrimônio, identificar esse patrimônio de maneira mais eficiente do que os métodos que se utiliza hoje. Mas Gabriel, eu acho que falam para encerrar. Na verdade, assim, eu já vou te dar, porque essa live aqui ela acaba do nada, né? Aparece aparece uma mensagem de eleição. Eu não sei se são 30 segundos ou 15 segundos, e aí ela encerra. Então, se a gente não tiver a oportunidade de se despedir, eu já vou me despedir dizendo mais uma vez que foi uma satisfação te receber aqui, né? Desde a época da faculdade, já sabia que tu tinhas esse talento para comunicação, né? Então, acho que tu estás no lugar certo, estás no caminho certo e deu uma grande palestra hoje. Tenho certeza que todos que passaram por aqui, que assistiram tudo, que assistiram só um pedacinho, ficaram extremamente satisfeitos com as tuas informações, com os casos, com a tua capacidade de comunicação. Então, assim, se eu tenho uma certeza
né, foi a de que eu acertei nessa escolha, e é uma grande satisfação para o professor ver alguém chegar no nível que tu chegou hoje, é extremamente satisfatório. Então, muito obrigado por ter aceito o convite da ESA, por ter aceito o meu convite, né, e aí, vai falando, cara. A hora que cair, caiu, né? Já nos despedimos, né? Aí o pessoal vai aproveitando aí até o finalzinho. Legal, eu acho que mais do que a gente conversar mais sobre temas muito profundos agora, Thiago, eu quero só realmente agradecer, não só pelo convite, mas aí em nome da OAB, uma instituição que eu sempre tive muito respeito. Como eu falei no começo, né, Thiago, eu tenho uma admiração muito grande por ti, a gente tem uma relação ótima como professor e aluno, e fiquei muito feliz de poder ser aberta essa porta para trazer um conteúdo que fosse de tecnologia, mas não fosse aquele clichê de sempre de que a gente está acostumado. Tem bastante colegas aí que estão na live, o Bob Sim, bastante gente que eu considero aí referência, que são da mesma geração e que a gente, enfim, tenta se motivar realmente a alcançar grandes sonhos. Eu acho que o meu objetivo é isso. Estou com o meu Instagram, LinkedIn aberto para qualquer um que quiser conversar ou trocar uma ideia. Eu fico muito feliz de poder estar aqui falando sobre a perspectiva de um advogado. Então, sei, pessoal, que são conceitos muito diferentes e muito distintos do que é a nossa realidade, mas eu acho que se eu puder definir como objetivo principal da minha conversa hoje aqui, é de realmente mostrar que isso não é mais o futuro, é o presente. Então, que a gente pare e reflita o que eu posso fazer para trazer muito mais a tecnologia para dentro de casa enfim, ser uma empresa melhor, ser um profissional melhor e crescer com isso, né? Então, gente, muito obrigado pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, só comentar. E fico no aguardo do próximo convite, Thiago. Essa foi a primeira live, espero que a primeira de muitas. Não, já te disse que agora alguns projetos à frente, né? Estaremos juntos aí, porque de fato tens muito a agregar, cara. Assim, ó, foi sensacional de fato. Tu vê, os comentários das pessoas aí dão essa nota, né? Diz assim, ó, se for, as pessoas estão gostando, né, estão comentando, tem vontade de comentar, isso é sinal de que foi tudo muito legal, cara, muito legal mesmo, né? A gente poder ter acesso a esse universo que é um universo que a gente diz, né, está entre nós, mas muitas vezes é como o ar, né? Está entre nós, mas a gente não consegue enxergar de fato, né? Só quando bate um vento, às vezes, é que a gente consegue perceber que ele está. E aí você bate um vento, os acontecimentos de ontem, né? Mas é isso mesmo, a gente consegue. As coisas estão acontecendo e às vezes, quando você vê um caso do Facebook, por exemplo, que vem um choque, né? Vem um grande impacto de uma manipulação de eleição do tamanho que é a eleição dos Estados Unidos, do tamanho da eleição que é o Brexit, né? Você recebe esse impacto forte que você consegue perceber que as coisas estão acontecendo, né? Então, a gente poder ter a oportunidade de conversar com isso, com alguém que está trabalhando com isso todos os dias, é um meio de você enxergar essa coisa da maneira mais tranquila, sem estar sofrendo impacto, né? Estando tranquilo e tendo calma para observar o que de fato está acontecendo. Eu gostei de como tu encerrou, Thiago. Eu acho que dá para a gente deixar aqui um dever de casa e uma indicação para todo mundo que está assistindo. Assistir o documentário Privacidade Hackeada. Para mim é um dos melhores sobre o assunto e fala justamente sobre isso, sobre o escândalo da Cambridge Analytica com o Facebook e traz muito desses pontos que eu trouxe aqui, sobre data points, sobre segmentação, persona. Então, vale a dica. Eu acho sensacional dentro, porque assim, o Privacidade Hackeada fala muito sobre a questão do Facebook ali nas eleições, né, dos Estados Unidos e lá do Brexit, mas, falta 30 segundos, mas eu gosto muito do caso, e aí fica a dica, do caso Trindade e Tobago. O caso Trindade e Tobago é sensacional, porque aí os caras misturando várias coisas ali com análise de dados. Pessoal, muito obrigado por todos terem participado, 13 segundos, então, meu tchau, Gabriel. Tchau, Thiago. Pessoal, obrigado aí pela participação.